Muito bem, nós vamos dar continuidade no vídeo que eu estou gravando, falando sobre o pecado contra o Espírito Santo. Eu sei que tanto os obreiros como os membros da instituição universal, eles praticam e imitam muitas das vezes o que os seus líderes praticam e falam. E a liderança da Universal, isso é claro, todo mundo sabe disso. Eles dizem que aqueles que saíram da instituição são perturbados, endemoniados, caídos. E infelizmente, os obreiros aprendem isso também. E eles, de certa forma, muitos acabam falando a mesma coisa. E isso passa para os membros. Mas, às vezes, os obreiros falam por falar. Não é, na verdade, o que existe dentro deles. E os membros também. Então, na verdade, eles estão livres dessa culpa. Mas, os líderes da Universal, eles falam porque realmente estão dentro deles. Eles vivem isso. É exatamente o que eles praticam. Tá? Então, você, obreiro, você, membro, se eu fosse você pensaria, medite nisso. Às vezes você está falando que a pessoa tem demônio, mas dentro dela habita o Espírito Santo. Ela está salva. O Espírito Santo está dentro dela. E vocês da instituição universal estão dizendo que ela está com demônio. Cuidado. Você, obreiro. Você, membro. Porque vocês podem praticar o pecado que os seus líderes estão praticando. Eu não posso aqui afirmar que você está praticando isso. Mas eu sei que vocês dizem. Eu sei disso. Porque eu já convivi no meio de vocês. E eu sei que às vezes vocês repetem porque vocês ouvem os seus líderes falar isso. Então, medite. Pare com isso. Porque talvez você está dizendo que uma pessoa está endemoniada, mas ela está salva. Ela está cheia do Espírito Santo. E eu quero continuar falando aqui um pouco sobre o pecado para a morte, que é relacionado também sobre isso que estamos falando aqui. Tá? Eu já falei sobre no vídeo anterior deste pecado, que às vezes falamos que a pessoa está endemoniada e dentro dela habita o Espírito Santo. Então, eu estou cometendo um pecado aqui. A pessoa está cometendo um pecado. E a cúpula da Igreja Universal, ela é especialista nisso aqui. De cometer este pecado. E existe também o pecado contra a igreja. Que é quando a pessoa ela se desvia da fé por causa dos seus líderes. Por causa da prática dos seus líderes. E muita gente tem se afastado da Igreja Universal e não tem buscado mais a Deus em lugar nenhum. E a Bíblia diz que melhor que fora, se fizer tropeçar um destes meus pequeninos, pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e se lançar na profundeza do mar. Tá? Então, a Bíblia fala aqui, no livro de 1 João, no capítulo 5, no versículo 16, olha o que aqui diz. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecarem para a morte, há pecados para a morte. E por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecados não para a morte. Eu vou ler de novo isso aqui. Diz assim:
Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecarem para a morte. Então, quando a pessoa comete um pecado, e a gente ora por ela, Deus a perdoa e Deus dá vida para ela. O pecado que não é para a morte, que são os pecados do dia a dia. O mau pensamento, a mentira, a traição. Então, são pecados que não é para a morte. É aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, os pecados do dia a dia. Mas a Bíblia fala aqui também do pecado para a morte. Olha o que ele diz aqui. Fala assim: há pecados para a morte, e por esse não digo que rogue. Olha o que o apóstolo João está falando. Aquele que cometer pecado, não para a morte, ore por ele. Mas aquele que comete pecado para a morte, eu digo, não rogue por ele. Quer dizer, aqui está bem claro que não tem perdão. O pecado para a morte não tem perdão. Aí fala aqui: toda injustiça é pecado, e há pecados não para a morte. Então, aqui está bem claro. Existe o pecado que não é para a morte, quer dizer, aonde há perdão, e o pecado para a morte, aonde não há perdão. Agora, é isso aqui que eu quero que você entenda. O pecado contra o Espírito Santo, ou o pecado para a morte, que, na verdade, se torna a mesma coisa. Quando é que a pessoa comete isso? O pecado para a morte, contra o Espírito Santo, não é simplesmente o que eu penso ou deixo de pensar, o que falo ou deixo de falar, aquilo que eu ajo ou deixo de agir, mas sim o estado que a pessoa se encontra. Porque quando a pessoa ela pratica isto, dentro dela não há arrependimento. Ela continua praticando exatamente aquilo. Você quer ver? Eu passei 20 anos dentro da instituição universal. E esses 20 anos eu ouvi falar sempre isto: saiu, está endemoniado. Saiu, está caído. Saiu, está perturbado. Então você vê que persiste no erro. Está dentro da pessoa. Ela não se arrepende. É um pecado consciente. Essa que é a verdade. É um pecado consciente e contínuo. Ela peca conscientemente e é um pecado contínuo, quer dizer, ela continua pecando. E não há dentro dela arrependimento. Vem cá, você já viu algum líder da Igreja Universal vir a público ou em alguma reunião e pedir perdão para alguém? Você já ouviu? Você já ouviu algum deles pedir perdão para alguém? Pedir perdão para um pastor que saiu, para um obreiro? Obreiro, você já viu o seu líder pedir perdão para você alguma vez? Mesmo sabendo que está totalmente errado? Então, quando a pessoa pratica este pecado, é porque, na verdade, a sua mente não tem como voltar atrás do pecado que ela cometeu ou está cometendo. E isso aqui, gente, é tão grave de falar que a pessoa está com demônio, ou está perturbada, ou está caída, que na Bíblia só existem duas pessoas que a Bíblia relata que dentro dela realmente existia a atuação direta de Satanás, que foi Judas e
o anticristo que ainda vai vir. Falar que a pessoa está endemoniada é gravíssimo. Nem Cristo falava isto, que a pessoa estava endemoniada. Então é algo grave, é algo sério. E é isso que é praticado dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. E infelizmente, muitos obreiros, sem ter a noção da gravidade, têm falado isso também. Muitos membros têm falado isso também. Talvez você tenha assistido os vídeos do Bispo Natan e você tem falado isso. Talvez você tenha assistido os vídeos do Bispo Alfredo e você tem falado isso. Talvez você tenha assistido os vídeos do pastor Israel e de outros pastores mais aí. E até mesmo os meus. E você tem falado isso. Ó, tá vendo? Saiu e tá falando porque tá caído. Com algumas mensagens que às vezes a gente lê, mensagens agressivas do mesmo espírito que tem nos líderes da Universal. E a gente vê que a sua mentalidade não muda. Então, é isso. É uma cauterização na mente dos líderes da Universal que não fazem de maneira nenhuma eles reconhecerem que o que eles falam, o que eles dizem, estão errados. Então, medite sobre isso. Vigie. Quantas pessoas talvez você já disse, está perturbada, está endemoniada, está caída. Vigie. Porque você pode estar cometendo um pecado que não vai ter jeito de você ser perdoado. Porque Jesus deixou bem claro, todos os pecados ser-lhe-ão perdoados. Qualquer blasfêmia. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado jamais. E réu do seu pecado eterno. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar nesses 2 vídeos. Que Deus abençoe você. E se você tem falado essas coisas, se arrependa. Se arrependa. Você, pastor, que tem falado isso, se arrependa. Você, obreiro, se arrependa. Os membros da Igreja Universal que talvez tenham falado isso ou pensado isto, se arrependa. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar nesse vídeo para você. Você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Gilardo. Se você gostou do vídeo, dê um ok aí. E eu queria que esse vídeo chegasse aos pastores da Igreja Universal, aos bispos, aos membros, aos obreiros, que você meditasse nisso que nós estamos falando para você. Tá legal? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele possa abrir a sua mente e que você possa chegar ao pleno conhecimento da verdade. E esse pleno conhecimento não são os seus líderes que vai fazer você chegar, nem a sua instituição, mas é uma busca, é o Espírito Santo que nos leva a conhecer toda a verdade. Tá bom? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.